Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando, né? Dentro daquilo que a gente pode. Nós vamos continuar conversando agora, mais uma vez, através desses vídeos, né? Para a gente continuar estimulando o nosso conhecimento, a nossa busca por aprender mais sobre a vontade de Deus. Mas antes eu queria pedir a gentileza a vocês que estão tendo acesso via o YouTube, que sempre que estiver vendo o vídeo, enquanto você está vendo, deixa o seu like ali, dá uma curtida, porque isso ajuda a dar uma impulsionada no trabalho. Isso vai nos ajudar bastante. Muito bem, a gente vai trabalhar um tema hoje bastante difícil dentro da teologia, embora o tempo seja curto, mas eu vou tentar trabalhar essa abordagem não só dentro da teologia, ela é difícil, mas dentro do próprio conhecimento humano, ela se torna um pouco difícil. A questão é, se Deus existe, por que a permissão do sofrimento? Essa é uma questão que não é buscada uma resposta agora, mas ela é uma questão que há muito tempo essa resposta tem sido buscada. Se ele existe, por que tanto sofrimento? Pois bem, eu vou partir do seguinte princípio. Se você está me assistindo agora, eu acredito que todos vocês creem na existência de Deus. Então, essa pauta não vou abordar agora, se existe ou não Deus, já parto da existência de Deus. Então, Deus é o nosso ponto de partida. E aí, a pergunta se faz necessária. Ora, se Deus existe, por que do sofrimento? Então, a gente vai tentar elucidar um pouco. A Bíblia tem uma preocupação sobre isso? Sim, muito grande a preocupação bíblica nessa questão. Haja vista que ela não tem um único texto falando sobre isso, mas um livro inteiro. Se você já leu o livro de Jó, no livro de Jó, o protagonista, Jó, a todo momento é submetido a essa questão. Por que o justo sofre? É isso que aquele livro aborda, né? Então ele vai explicar, vai trazer algumas respostas, não apenas Jó, mas por exemplo, nos dias do profeta Abacuque, no livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, olha a inquietação do profeta que ele diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Uma pergunta, uma questão bastante incômoda para o profeta Abacuque, né? Ora, se o Senhor existe, por que o mal ganha tanto espaço? É isso que o profeta está indagando, está questionando, né? No próprio Evangelho de João, no capítulo 9, no verso 2, na ocasião que Jesus e os apóstolos se deparam com um cego, a pergunta é: quem foi que pecou? O cego ou os pais? Alguém tem que ser culpado por esse problema. Então, toda essa discussão, ela se faz presente. Mas vamos tentar, dentro do que a gente pode falar aqui, buscar essa resposta. Se Deus existe, por que permite o sofrimento? Ou melhor dizendo, por que não há uma intervenção divina no que se refere a esse sofrimento? Pois bem, basicamente eu vou trabalhar duas questões fundamentais e a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. A primeira questão é, por que Deus não intervém? Porque Deus respeita a natureza humana. Essa questão é bastante importante, porque isso faz com que o homem seja um agente moral livre, e essa é a palavra-chave, um agente moral livre. O homem, na sua criação, ele foi criado com a autonomia. O que é autonomia? Essa palavra tem origem no grego, que significa autos, que vai significar sobre si, e nomos, que significa leis, ou lei, como queiram. Então, autonomia significa a capacidade de legislar sobre si, a capacidade de você se julgar, entende? Então, o homem foi criado com autonomia. Deste modo, é conferido ao homem o quê? Liberdade. Essa é a grande questão importante aqui. Então, Deus permite que o homem se efetive enquanto sujeito, enquanto criação de Deus, com a liberdade. A liberdade é um quesito fundamental para que o sujeito humano experimente a experiência da criação enquanto homem e assim possa sentir tudo isso que Deus proporcionou a ele. Deus respeita isso, não intervém nessa liberdade, né? Então a liberdade ela é mais para benefício do homem do que para benefício de Deus, obviamente. Então Deus não nos fez como robô. Deus não fez assim, programado como marionetes. Ao contrário, Deus nos deu a liberdade. Então, se Deus permite termos isso, é para que a gente experimente se perceba enquanto sujeito, enquanto seres humanos. Então, Deus não intervém porque Ele respeita a natureza humana, né? Uma outra questão importante, igualmente relevante, Deus não intervém, aparentemente, tá? Porque Ele respeita a natureza do universo.
O que isto quer dizer? Quando você olha a natureza criada por Deus, ela acaba abençoando justos e injustos. Diríamos, essa balança não está equilibrada. É um equívoco dizer isso. A balança está equilibradinha, sim. Por que a natureza abençoa justos e injustos? Porque o universo ele é governado por leis. Nós não podemos mudar essas leis. E Deus também não pode mudar. Que se isso mudasse, a sua característica como Deus cai por terra, ele deixaria de ser justo, seria tendencioso. Mas veja só, raciocina aqui comigo um pouco. Se Deus resolvesse revogar algumas das leis existentes no universo em detrimento dos justos, por assim dizer, o caos estaria estabelecido, porque uma minoria seria privilegiada, ao passo que uma grande maioria, talvez, não seria contemplada com isso. Então, por esse motivo, Deus não viola as leis universais. Por isso que o universo ele acaba abençoando justos e, igualmente, injustos. O universo, se Deus intervisse nisso para privilegiar tão somente justos, o universo não seria governado por leis, mas por caprichos de uma minoria. E isso, mais uma vez, o caos seria estabelecido, não seria algo producente, por assim dizer, né? Ainda assim, por que Deus ainda permite as bênçãos sobre justos e injustos? Se Ele favorecesse apenas os justos, abençoando tão somente os justos, esses serviriam a Deus por motivos escusos, por motivos torpes, em outras palavras, por motivos interesseiros. O que me permite até concluir que certamente nós não teríamos injustos, porque todo mundo teria interesse naquilo que é bom, logo serviria a Deus. Ou seja, os fins justificando os meios. Deus não intervém por esse motivo, para esse fim, entende? Então ele respeita as leis do universo, ainda que possam ser um tanto quanto pesadas, para que o homem sirva a Deus pelo motivo correto, não pelo motivo interesseiro. Agora, como que nós, enquanto seres humanos, devemos proceder diante dessas ideias sobre a questão da liberdade, sobre a intervenção ou não de Deus no universo? A palavra declara, aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 15, a seguinte ideia, quer ver? Me acompanhe. 5,15. A palavra assim declara: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Ou seja, como que a gente vai ter e permear a nossa vida? Por sabedoria, né? Não de uma forma tola, de uma forma nécia, de uma forma imatura. E uma terceira e última ideia para fechar essa ideia: por que Deus permite bênção sobre justos e injustos, aparentemente não está intervindo, é a questão do contentamento. Se nós não estivermos contentes com o universo, ok, eu posso não estar contente com o universo? Posso, sem problema nenhum. Posso estar descontente com o universo. Então, faça o seu. Crie o seu universo. Simples. Não está satisfeito com o que Deus propôs? Crie o seu. Pode parecer esquisito. Concordo, um pouco estranho. Mas não está satisfeito? Crie o teu. É como o ditado popular fala: quem quer faz, não manda fazer. Então, não está satisfeito? Faça o seu. Um detalhe: temos competência para tanto? Não tem. E aí? Como é que eu resolvo esse problema? Então, o mais sensato seria o quê? Aceitar a nossa incapacidade. Nós somos incapazes. Agora, eu preciso entender que Deus, Ele sempre fez tudo, como a palavra vai declarar no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, que Deus fez tudo pensando no bem maior, nosso bem-estar, nossa felicidade. Engana-se quem fala que Deus não intervém, e não só intervém, como interveio. Uma passagem que todos nós conhecemos muito bem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é a prova cabal da intervenção divina no mundo. Nesse texto revela-se o amor de Deus para conosco, o amor de Jesus para conosco, a humildade de Jesus para conosco em aceitar aquilo que lhe foi proposto. Então Deus está intervindo no mundo, sim, através dos ensinamentos de Jesus, através da palavra de Deus, através das lições deixadas pelo Senhor Jesus. Assim, a intervenção ela acontece, aconteceu, acontece e acontecerá através da palavra
de Deus. Então, o que cabe a todos nós diante de um momento como a gente está passando aqui de pandemia e algumas incertezas, algumas dificuldades e até levantamos esse questionamento, poxa, se Deus é tão poderoso, por que Ele não resolve? Está resolvendo o nosso maior problema, que é a nossa questão espiritual, resolvendo através do envio de seu Filho Jesus. Então Deus ele intervém sim na história, na nossa história para o nosso benefício, enviando o seu Filho. Assim, como que eu devo proceder diante disso tudo? Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho que me apegar ainda mais e entender que se eu acreditar nele como Criador poderoso que tudo se torna mais simples e até a nossa compreensão se torna mais razoável, mais palpável, diria, né? Então, por mais estranho que as coisas possam parecer, difícil ao nosso entendimento, o método de Deus ainda é o melhor, o método de Deus ainda é o mais aceitável, do contrário, a gente só vai ter dor e sofrimento. Então, engana-se quem pensa, se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento? Ou a gente pode extrapolar um pouco mais a questão, por que Deus não intervém? Ele intervém sim, mas rapidamente. Ele não intervém, primeiro, para respeitar a natureza humana, e segundo, ele não quebra as leis universais da natureza, e terceiro, ele interveio sim, enviando o seu Filho Jesus. Espero que isso traga alguma reflexão e possa contribuir com todos aí para o aprendizado e o crescimento. Dúvidas? Mande pela gente ali pelo WhatsApp, ok? Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço.